Obrigada por participar hoje por um bate-papo comunitário sobre vacinas. Este evento é uma colaboração do time Marine e o capítulo de Massachusetts da Associação Americana de Pediatras e a Iniciativa de Imunização de Martha's Vineyard. Eu sou a Kelly Welch e eu sou a diretora do time Marine. Nós somos uma organização localizada em Falmouth. Dedicamos a nossa missão combater o HPV e também prevenir o câncer do colo uterino. Eu fico emocionada toda vez que eu vejo o vídeo. Muito obrigada pela introdução linda e pelo vídeo. Obrigada a você, Kelly. Obrigada. Eu estou muito agradecida pela nossa parceria. Então, muito obrigada por essa luta contra o câncer. É um prazer apresentar a vocês o Dr. Moriarty. O Dr. Moriarty, ele se graduou na Universidade de Vermont. Ele também participou da Universidade de Johns Hopkins. E ele também passou mais de 2 décadas trabalhando no Walter Reed Medical Center, na unidade pediátrica de doenças infecciosas. E depois disso ele veio para Massachusetts, por isso nós estamos muito agradecidos. E ele ensina na Universidade de UMass Medical School por mais ou menos 15 anos. Ele é um membro da nossa iniciativa de imunização, da Academia Americana de Pediatria, e nós estamos aqui muito agradecidos de participar hoje. Pode começar, senhor Rick. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada, Claudine e Aileen, pela apresentação maravilhosa, as histórias maravilhosas que você falou. Eu vou voltar um pouquinho na história, olhando a nossa vida antes que nós tínhamos as vacinas que nós temos agora. Então, essa é uma foto de mim. Então, está perfeito. Me desculpa. Então, a minha mãe, ela me mandou as minhas imunizações, minhas vacinas, meu cartão de vacinas. Então, aqui é quando nós estamos no jardim, tinha muito poucas imunizações disponíveis. Então, tinha algumas vacinas da difteria, tosse comprida, tétano, varíola. Eram as únicas vacinas que estavam disponíveis. E ela escreveu aqui quais as vacinas que eu tive: sarampo, varicela. Quando eu tinha 7 anos de idade, a vacina do pólio apareceu, e minha carteira de vacinação começou a melhorar um pouco. Então, a vida antes da vacina era mortal para muitas crianças e muitas pessoas. Difteria, pólio, em particular, quando eu estava crescendo, era horrível, e os pais tinham medo que as crianças saíssem no verão, e centenas e às vezes milhares de crianças morriam de pólio. A vacina veio em 1955. Sarampo. Nós não vemos raramente vemos sarampo hoje. Existiam 750 mil casos, 500 mortes por ano morriam de sarampo antes da vacina. Rubéola também causava defeitos nos bebês que nasciam com defeitos no coração, nos olhos, no cérebro, e a vacina apareceu em 1969. Essa vacina contra uma doença que causa meningite era um medo que muitos pediatras tinham, quando que o próximo caso ia aparecer, porque era muito comum.
As vacinas apareceram em 1985, 87, quando as minhas crianças estavam crescendo. Varicela. Então, às vezes a gente pensa que não é uma doença assim tão perigosa, mas matava 100 crianças por ano. E uma das coisas que você sabe sobre a varicela é que se você pegar a varicela, você tem 30% de pegar o vírus mais tarde na sua vida. Então, a vacina também apareceu em 1995. Rotavírus causa diarreia e espalhou em muitos lugares, nos Estados Unidos, em alguns casos, em outros países. Então, as vacinas apareceram em 2006, 2008, e o número de hospitalizações diminuiu muito depois disso. Então, muitos doutores que estão treinando agora, eles não tiveram a oportunidade de ver essas doenças que aconteciam no passado. A vida antes da vacina contra o papiloma vírus. Então, nós estamos ainda trabalhando nessa vacina. Tem aproximadamente 5 milhões de casos da vacina, pode causar verrugas genitais. Não causa muito problema, mas é dolorido. Mas o vírus do papiloma pode causar vários cânceres. Então, tem alguns efeitos devastadores do câncer, pré-câncer cervical. Também pode causar câncer anal, outros tipos de cânceres no pescoço, na cabeça. Então, nós vemos que a vacina foi aprovada em 2005. Então, melhorou muito desde 2014. Então, depois que a vida depois das vacinas. Varíola foi erradicada. O pólio está bem perto de ser erradicado. Esperamos que na nossa vida nós possamos ver o pólio erradicado. Está bem perto agora. Então, nós não precisamos ver ninguém mais com pólio. Rubéola está virtualmente eliminada dos Estados Unidos, mas ainda acontece em muitos outros países. Essa influenza tipo B invasiva é muito raro, quase nem está no radar mais. Varicela é muito mais comum agora. Alguns lugares que nós estamos vendo a varicela é que nós vemos esses casos aparecendo num grupo que não está imunizado. Pneumonia pneumococal invasiva é menos comum em crianças e adultos. Uma das coisas interessantes sobre os efeitos colaterais dessa vacina é que quando as crianças recebem essa vacina, adultos também ficam não pegam a doença também. O rotavírus é menos comum em crianças e adultos. Então, as crianças, elas espalham muito essas doenças. Então, quando nós vacinamos as crianças, nós protegemos os adultos. Vida desde que apareceu a vacina do papilomavírus. Desde que a vacina foi aprovada em 2006. Ou seja, nós só temos 14 anos de experiência com essa vacina, mas nós vimos uma queda dramática nas verrugas genitais. Nós também vemos que uma queda nos casos de câncer, pré-câncer cervical e cervical. Nós esperamos que no futuro isso vai eliminar o câncer cervical relacionado ao papilomavírus. Quando você é mais jovem, você tem uma resposta melhor a essa vacina. As vacinas também protegem contra o papilomavírus oral, a infecção do papilomavírus oral. Então, pode levar para uma diminuição dos casos de câncer no pescoço e na cabeça. Então, essa vacina está por 14 anos, já foram dadas 120 milhões de doses nos Estados Unidos, 270 milhões de doses no mundo. E nós não
temos visto nenhum sinal de efeitos colaterais. E isso pode prevenir 43 mil casos de papilomavírus no mundo. As crianças hoje estão mais seguras e mais saudáveis por causa das vacinas. Sim, a lista está maior. Sim, nós damos mais imunização para as crianças do que quando nós estamos crescendo. Mas essas vacinas são seguras, já foi comprovado o fato que nós podemos nos proteger com essas vacinas com um número menor de antígenos do que as vacinas que nós tínhamos nos anos 80. Demonstra que nós melhoramos a nossa habilidade de fazer essas vacinas de uma maneira mais segura e mais eficaz. Como que essas vacinas se desenvolvem? Então, os médicos, os cientistas, eles usam essas doenças que causam doença, morte, e então depois eles decidem. Nós podemos verificar se nós podemos detectar uma imunidade para essa vacina, nós podemos ver se funciona em animais. Nós vemos que algumas companhias farmacêuticas investem nas vacinas, porque às vezes o retorno não é muito bom. Nós sabemos que poucas vacinas que começaram nos tubos, começaram nos laboratórios, muito poucas vacinas chegam ao ponto de ser aprovadas pelo uso humano. Então, essas companhias fazem muito mais, têm muito mais lucro com vacinas para câncer, para imunoterapia, para Viagra, do que outras vacinas. Então, nós também olhamos para algumas vacinas que podem ser melhoradas, aprimoradas. Então, as vacinas estão bem melhor do que 15 a 20 anos atrás, por causa da pesquisa que está melhorando. Esse é um slide que está um pouquinho complicado, mas eu só quero explicar um pouquinho sobre isso. Se você pode entender um pouquinho, para entender como que as vacinas são aprovadas. As vacinas são testadas em tubos, depois em animais, antes que cheguem nos humanos. E tem alguns passos, fase 1, que estuda, que tem alguns voluntários saudáveis, para verificar se a vacina é segura, a vacina funciona, tem alguns efeitos colaterais sérios, qual é a dose correta. Se a vacina passar da fase número 1, vai para a fase número 2. Então, tem centenas de voluntários e, de novo, nós estamos procurando verificar os efeitos colaterais, como que o sistema imunológico responde à vacina. E a fase 3 são centenas ou milhares de voluntários. E a mesma coisa, a mesma pergunta, quem está recebendo essas vacinas é segura, é eficaz e previne a doença? Essas fases são muito caras para as companhias farmacêuticas. A fase 1 custa milhões de dólares, fase 2 10 milhões de dólares, e a fase 3 é mais de 100 milhões de dólares. Então, muitas companhias não colocam dinheiro em alguma coisa que pode, talvez, não ser aprovada. E nessas fases número 1, 2 e 3, tem alguns dados que são monitorados e eles estão olhando a todos os relatórios, a cada resultado, a cada efeito colateral para ter certeza que a vacina é segura. Eles podem parar alguns testes se eles acharem que os efeitos colaterais são preocupantes. Nós sabemos que a prova de uma vacina ser segura e eficaz vem da fase 3. Nessa fase, é uma fase que absolutamente não pode se perder. Eficácia se refere a quanto efetiva, eficaz com relação a essa doença, efetividade. Se essa vacina é realmente boa na vida real. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Operation Warp Speed. Mas, por enquanto, esses dados são apresentados para
Administração de Alimentos e Drogas. Então, se ela é segura e efetiva, ela é licenciada. Então, depois que ela é licenciada, a companhia começa a produzir e depois excuse me, a vacina vai para esse comitê consultivo sobre práticas de imunização. E esse grupo de médicos vai olhar a tudo que o Comitê de Alimentação e Drogas olhou, o FDA, e faz recomendações agora. Novamente, a vacina é segura, é efetiva, para quem que deve ser dada, e a vacina tem um custo bom. Então, se esse comitê diz que sim, essa vacina estará adicionada às crianças. Mas mesmo assim, depois que uma vacina foi licenciada, foi aprovada, tem muitos lugares que olham, verificam se a vacina está segura, que procuram determinar se tem alguns efeitos colaterais que não são bons. Então, esse primeiro lugar, esse sistema é como se fosse um radar e esse sistema vai identificar, vai gravar se existe algum efeito colateral que possa acontecer. E depois o Centro de Controle de Doenças vai verificar se está sendo gravado de vários lugares. Também tem muitos estudos que, através do país inteiro, também olham para a população, que eles vão verificar se existem efeitos colaterais que podem ser notados em pequenos estudos. Então, um desses grupos que monitora é o Harvard Pilgrim Health Plan. Então, isso é uma maneira muito sensitiva de perceber se tem alguma coisa que não é normal nas vacinas. Agora, por causa do COVID, das vacinas do COVID, que são muito novas, tem um sistema adicional que foi adicionado para procurar efeitos colaterais com relação à COVID-19. Se chama V-Safe e é uma ferramenta que permite que eles chequem com você depois que você fez a vacina do COVID e você pode usar esse barcode, esse código de barra, e todo dia o V-Safe vai mandar uma mensagem para saber como você está, se você está tendo algum efeito colateral. Então, esse sistema continua a rastrear os efeitos da vacina do COVID-19. Como que a vacina funciona para pacientes pediátricos? Então, essas vacinas são desenvolvidas para prevenir doenças. Nós sabemos que essas vacinas devem ser dadas antes da doença acontecer. E elas também têm que ser seguras, com custo efetivo. Coqueluche, ela causa problema sério para crianças que têm 6 ou 12 meses de idade. Pneumonia, a influenza B, o rotavírus, ele afeta as crianças antes dos 2 anos. Então, por isso que nós damos essas vacinas antes. Sarampo, catapora, não é um problema até que a idade de 1 ano. Então, às vezes, a mãe transfere a imunidade para o bebê. A hepatite B, a vacina é dada para recém-nascidos. Muitas pessoas que têm essa doença, hepatite B, é uma doença transmissível sexualmente.
mas também pode passar da mamãe para o bebê, e se o bebê está infectado com a hepatite B, tem 90% de chance dessa criança ter doença do fígado, doença hepática no longo prazo. Então, é muito importante que essa vacina seja dada. Como que essas pesquisas da vacina são configuradas? Novamente, nós olhamos essas informações da fase 1, 2 e 3, mas quando as vacinas estão estudadas, uma nova vacina é adicionada ao currículo da criança, nós temos que ter certeza que não interfira com outras vacinas que a criança está recebendo. Nós descobrimos que muitos estudos, pesquisas são feitos com placebo. Então, algumas também das pesquisas com a vacina do COVID foram feitas com placebo. Por que algumas vacinas são obrigatórias para a escola? Muitas vacinas são obrigatórias para a escola porque várias doenças podem ser transmitidas por gotículas respiratórias ou espalhadas pelo contato. Novamente, essas doenças como sarampo, cachumba, rubéola, varicela, pode ser passada nesse ambiente. Então, a escola precisa dessas vacinas porque você não quer que as crianças peguem uma doença no lugar que você está lá para aprender e ser saudável. Os níveis de imunização nas escolas em Massachusetts são muito bons. Nós temos muitos, para todas as doenças, está bem alto o nível de vacinação. Então, no estado, a média de isenção é de 1,1%. Mas o que nós sabemos é que em alguns lugares, no Cape e nas ilhas, e também no oeste de Massachusetts, a isenção está bem alta e pode causar algum problema também. Se você olhar esses pontos azuis, os representa o jardim e o vermelho representa as escolas. E quando essa isenção das vacinas passa para um nível de 20%, pode acontecer que tenha um surto, por exemplo, de sarampo. Nós sabemos que em algumas comunidades pode acontecer um surto. E nós temos esses exemplos aqui. Em Ohio, esses surtos de sarampo. Em Minnesota, teve um grande surto de sarampo em Nova York há alguns anos atrás, numa comunidade que não estava imunizada. Isso custou 8 milhões de dólares para lidar com isso. Também teve uma comunidade em Washington. Vocês provavelmente ouviram falar de um surto em Samoa, que o nível de vacinação é de 31%. Eles tiveram 5.000 casos e 83 crianças morreram. Essa é uma foto de uma criança que eu vi alguns anos atrás com sarampo. O sarampo é uma derivação da palavra miserável. Então, eles têm tosse, é muito desconfortável, não é uma doença que nós queremos ver na nossa população. E também pode ter alguns efeitos devastadores.
Nós sabemos que o fato que as pessoas têm uma hesitação com as vacinas é um problema. Então, nós sabemos que a Organização de Saúde colocou que a hesitação é um problema que está nas 10 principais ameaças para o mundo. Então, em setembro de 2020, 50% dos americanos falaram que recusariam a vacina do Covid. Em abril de 2021, 20% dos americanos falaram que recusariam. Durante a pandemia de 2020, nós vimos alguns problemas que aconteceram com a pandemia. Esses pontos azuis são as vacinas que foram dadas em Massachusetts. E a parte laranja foi no outro ano. Então, nós podemos ver que o nível de vacinas caiu muito. Caiu para 64%. Então, isso significa que muitas crianças estão desprotegidas do sarampo e outras doenças. Nós também vimos que caiu muito os exames de rotina, como o Papa Nicolau e a triagem do HPV. Então, significa que mais mulheres estão desprotegidas contra o câncer cervical. E nós sabemos que essa hesitação em fazer a vacina pode causar uma pandemia mais longa e outras doenças. Nós sabemos que no momento que as viagens vão ser liberadas, as pessoas vão vir de outros países com várias doenças. Então, nós esperamos que a algum ponto a pandemia terminará, mas nós estamos apenas de uma viagem de um lugar no mundo que possa ter algum surto. Então, nós precisamos ter a nossa imunização atualizada para que nós possamos prevenir surtos. Esse é um slide do John Hopkins do coronavírus. Eles atualizam várias vezes durante o dia. Eu tirei uma foto hoje de manhã da tela e você pode ver, nós estamos chegando perto de 600 mil pessoas que morreram do Covid nessa pandemia. Quase 600 mil pessoas. Então, você pode imaginar que o número de mortes de uma doença como essa nos dias de hoje tão alto assim. Também nós sabemos também que nossos amigos no Brasil também estão tendo quase o mesmo número e também a indicação de que está aumentando no Brasil. É uma tragédia. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para erradicar. O Covid é um problema de saúde pública e a imunização pode parar essa pandemia. Então, por favor, espalhe essa notícia que todos os residentes de Massachusetts têm direito à vacina, não importa o estado imigratório. Qualquer pessoa mais de 12 anos pode ser vacinado. Ninguém vai ser pedido o estado imigratório e você não precisa pagar. Isso é muito importante, que nós avisamos a todos sobre isso. Então, algumas pessoas perguntam como que essa vacina mRNA funciona, porque nunca foi usada antes. Então, eu vou dar somente uma lição imunológica aqui. Esse é o coronavírus. Esse são os genes desse vírus que fala como se reproduzir. Então, eles pegaram esse gene e eles pegaram uma espícula ou spike e eles ensinaram essa proteína a fazer uma sequência.
e depois eles colocaram num líquido para que as nossas células absorvam melhor, e depois eles colocam nas nossas células o mensageiro mRNA. E aí esse RNA desaparece, não dura muito. E essas proteínas de espícula produzem proteínas para produzir anticorpos. E esses corpos que nos ajudam a lutar o vírus quando o vírus aparece. A doença do Covid aparece em crianças. Eles podem pegar o vírus. O que nós vimos até agora na pandemia é que a doença tem nos idosos mas mais casos estão acontecendo. As crianças podem pegar a doença, podem espalhar. As crianças podem ser sintomática ou assintomática. E também podem desenvolver a doença severamente, principalmente se essas crianças têm problemas respiratórios, cardíacos, ou se tem obesidade, então são fatores de risco para uma doença mais severa. Também a síndrome inflamatória multissistêmica é causada pelo Covid e afetou 4.000 crianças no país até agora. Essas crianças ficam muito, muito doentes, vão para a UTI e algumas dessas crianças morreram. Nós sabemos que isso é provavelmente uma resposta imunológica atrasada ao vírus. Nós sabemos também que no final de maio tem 3,8 milhões de casos pediátricos de Covid-19 e 307 crianças morreram. Nós sabemos que com a vacina sendo aprovada para a idade de 18 anos da Pfizer, tem 2.300.000 crianças vacinadas e 100 mortes pediátricas. Então, da nossa experiência pediátrica que nós temos, essa vacina é segura e efetiva. A vacina agora está aprovada para quem tem mais de 12 anos. E agora eles estão dando para crianças de 6 anos também. Então, o que eles talvez vai acontecer é que seja uma dose menor para diminuir a chance de uma reação à vacina. E essas crianças que estão fazendo a vacina também podem registrar-se para o VSafe, para a gente poder monitorar os efeitos colaterais e aprender mais também. As crianças que não estão vacinadas estão sendo infectadas pelas variantes, estão ficando no hospital, hospitalizadas. 25% dos casos recentes está sendo crianças. Então, mais ou menos 2.300.000 crianças estão sendo imunizadas. Alguns pontos importantes para saber sobre a vacina do Covid. As reações para a vacina são normais. Muitas pessoas, a história é que eles falam que tem uma pequena reação e uma reação mais forte é a segunda dose. Dores, cansaço, mal-estar, febre, dor de cabeça, são algumas coisas que acontecem frequentemente com a segunda dose. As reações é uma boa indicação que o seu sistema imunológico está funcionando. E essa reação raramente dura mais que 1 ou 2 dias. As vacinas de Covid-19 não são vírus vivos e também não mudam o DNA, não pode entrar no núcleo da sua célula. Não tem evidência que afeta a fertilidade ou os períodos menstruais
não tem evidência de que causa efeitos na saúde, você não pega a flu dessa vacina, não contém microchips ou dispositivos de rastreamentos, ou algumas coisas magnéticas, como algumas pessoas estão falando. Tem um programa que se chama Countermeasures Injury Compensation Program. Esse programa pode ajudar no caso que tem algum caso raro de problemas depois que tomar a vacina. Não tem preservativos, não tem adjuvantes, não tem células fetais e não tem ovos. Nós estávamos céticos e preocupados sobre isso. Quando essa vacina saiu no verão ou no outono de 2020, eu estava hesitante por causa da pressão política que estava acontecendo para aprovar a vacina, mas felizmente isso não se tornou o caso. E as vacinas demonstraram que são efetivas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é normal você ter dúvidas sobre as vacinas, mas eu quero falar algumas coisas para ajudar você a não ter dúvidas sobre a vacina. Você sabe que a operação Warp Speed foi um esforço para que a vacina chegasse às pessoas de uma maneira muito rápida, e eu acho que muitas pessoas ficaram preocupadas que alguns passos não fossem feitos para que essa vacina fosse rapidamente feita, mas não é o caso. O que aconteceu? Que na operação Warp Speed, a fase 2 e 3, não foram feitas em sequência, mas foram feitas no mesmo tempo. E também a produção de vacinas, que nunca foi feita antes de uma vacina ser testada, foi feita antes da fase 2 e 3. Então, a distribuição também foi feita antes de ser aprovada. Então, essa vacina chegou até nós mais rapidamente, de uma maneira segura, sem sacrificar os testes apropriados para que ela fosse feita. Isso foi um esforço mundial espantoso para desenvolver essa vacina. Ninguém está seguro até que todos estão seguros. Em 1º de junho, tem 287 vacinas que estão em desenvolvimento no mundo e 16 vacinas que estão na fase de teste. E estão para ser aprovadas. Geralmente, 17% são aprovadas. Geralmente, tem mais de uma companhia trabalhando com a mesma vacina ao mesmo tempo. A Organização Mundial de Saúde está usando em 16 vacinas que estão em vários estágios de revisão e aprovação. Algumas alianças globais estão trabalhando juntos para fazer a vacina, e no Brasil tem 6 vacinas sendo usadas e distribuídas no país para ajudar com os surtos do Covid no Brasil. Em 18 meses de Covid-19, nós fizemos a sequência genética do vírus, nós fizemos testes para detectar os anticorpos e o vírus, nós melhoramos os métodos para o cuidado no hospital, nós fizemos medidas para diminuir a propagação, como máscaras, distância social. Nós temos 4 vacinas que estão sendo usadas para prevenir a doença. Nós temos identificado várias variantes do vírus. Então, o vírus está circulando, vai aparecendo novas variantes. Nós temos coquetéis de anticorpos que está ajudando a acabar com a doença. E também tem 2 medicações que nós estamos olhando agora, que é medicações oral para ajudar no
Covid-19. O Covid-19 e a gravidez é a última coisa que eu gostaria de falar. Então, nós sabemos que a doença do Covid-19 é muito severa nas mulheres grávidas e desde que a vacina foi aprovada, teve mais de 121 mil mulheres grávidas que não tiveram problema nenhum e fizeram a vacina sem problemas nos bebês. Também não tem uma indicação que essas vacinas possam causar problemas numa mulher grávida. Nós também descobrimos que os anticorpos da vacina na mãe podem prevenir a doença e proteger o bebê. Então, essas vacinas são importantes para nós pensar durante a gravidez. E eu vou te mostrar uma foto. Essa é a minha nora. Ela estava bem grávida aqui. Ela fez a pesquisa sobre as vacinas do Covid-19. Ela conversou com o obstetra e o obstetra recomendou que ela fizesse a vacina e eu também recomendei a ela. Ela foi fazer a vacina, eles moram em Nova Jersey. Ela chegou no centro de vacinação e eles perguntaram: você está grávida? E ela falou: sim, eu estou. Então, me desculpe, mas na Nova Jersey, a lei é que você não pode fazer a vacina. Então, ela foi para casa, colocou umas roupas, voltou lá disfarçada e depois fez a vacina. Uma semana atrás, ela ganhou uma neném muito saudável e a nossa família está muito feliz, muito contente com essa bebê. E eu fui voluntária em várias clínicas de Covid, de vacinação de Covid. E a minha filha veio para a segunda dose e fui eu que dei a segunda dose dela. Então, o meu ponto, eu estou mostrando essas fotos porque eu nunca recomendaria alguma coisa que eu não recomendaria para a minha própria família. Então, eu tenho muita confiança nessas vacinas e eu espero que eu passei um pouco dessa confiança para você. A história foi feita em 1980, quando o vírus se livrou da varíola. Pólio também. E nós temos o potencial para erradicar o sarampo com essas imunizações. Nós podemos eliminar ou pelo menos diminuir câncer relacionado ao papilomavírus. Então, vacine-se você para quem você ama, para quem não pode se vacinar, para prever as variantes e para parar o avanço dessa doença, para parar a pandemia. Nós podemos conseguir fazer se nós nos imunizarmos. Tem vários recursos. Se vocês quiserem mais informações, esses lugares você pode pegar mais informações. Esse primeiro site tem informações em português. Então, muito obrigada a todos que colocaram esse evento e eu vou passar agora a Kelly.